de Apocalipse e ele vai falar sobre aquilo que João estava vendo, vai ter a visão e o que foi revelado, e o que foi revelado dele foi revelado de muitas maneiras, e aí ele coloca um anjo que vai intermediar essa visão de João. Bem legal isso aí, porque é como se fosse um tutor orientando João naquilo que ele deveria ver, aquilo que ele não entendia poderia falar. E aí chega esse anjo, e aí uma coisa importante, vamos lá para Números 22, verso 21, esse texto é bem conhecido, o texto de Balaão lá com a jumenta, e uma coisa que aí, o verso 21, Gênesis 22, verso 21. Então Balaão se levantou-se pela manhã, abardou aí a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho. Por adversário, ora, Balaão ia caminhando, montado na jumenta, e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta, e aí vai essa saga aí, né? E aí, de novo, o anjo está na frente, e aí, de novo, a jumenta vê. O que é importante aqui? Não creio que a jumenta identifica ou vê o anjo e fala, nossa, é um anjo. Mas os animais ele têm essa percepção do mundo espiritual e ela entende, né? Os animais entendem quando tem alguma coisa diferente, vamos dizer assim, no ar, na atmosfera. Nós também podemos sentir isso. Quando nós andamos em determinados lugares, a gente se sente mais feliz ou menos feliz e nem percebe o porquê. Onde há um ambiente, onde a atmosfera é uma atmosfera ruim, vamos dizer assim, essa questão do mundo tenebroso, o nosso corpo percebe, o nosso corpo sente, e ainda que nós não conseguimos identificar literalmente o que está acontecendo, a nossa percepção, ela nos orienta a isso. Então, e isso é importante que os animais conseguem identificar essa, não necessariamente, no caso aqui, a jumenta viu e ela vai falar que viu, só assim Balaão vai ver, mas talvez eles vejam, mas não sabem a diferença entre é, um demônio e assim, identificar, mas eu acredito que eles têm, assim como foi a serpente lá, que Deus condenou ela por ter permitido a ação de Satanás no corpo dela. Então a gente vê que os animais ele têm essa sensibilidade, eles conseguem identificar coisas maiores do que nós imaginamos. No Salmo 91, verso 11, nós já vimos também que esses anjos conseguem dialogar com as pessoas. Salmo 91, verso 11, eles se tornam visíveis. Nós vimos que várias pessoas viram esses anjos, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. E aí uma citação de Satanás na tentação de Jesus, cita aí, importante que os anjos ele tem essa responsabilidade de guardar os servos de Deus, a humanidade em si, independente se a pessoa quer ou não, muitas vezes o anjo está ali para, como eles chamam de anjo da guarda, as pessoas chamam, e esses anjos têm esse poder de guardião da humanidade, da humanidade e de algumas nações. Então ele faz esse papel. E infelizmente nós temos também lá em Jó 33, 22, a questão do anjo da morte. Jó, capítulo 33, verso 22,
Jó 33, verso 22, ele vai trazer a sua alma se vai chegando à cova, a sua vida aos portadores da morte. E aí parece que existe o anjo aí da morte, quem vai trazer essa mensagem aos portadores, talvez não seja só um anjo da morte, a Bíblia não deixa muito claro. Lá em Apocalipse ela parece ser mais enfática nisso, um anjo só, mas ele tem ali seus aliados, vamos dizer assim, seus agentes da morte. Provérbios 16, verso 14, lá em Provérbios 16, verso 14, também ele vai falar sobre isso. Provérbios capítulo 16, o verso 14, sobre esta questão aí, né? O furor do rei são um mensageiro de morte, mas o homem sábio apazigua. Aí também, a, só uma alusão aí à questão da morte, como um rei, alguém que tem autoridade e é capaz de condenar alguém à morte, assim também, a mesma autoridade esse anjo tem de trazer aí a mensagem da morte. O, a, a, os anjos, nós vimos lá em Jó 1, vamos para Jó 1, Jó capítulo 1, verso 6, Jó vai falar muito isso, em Gênesis 6 também vai falar isso. É, num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, então tem essa questão dos anjos serem chamados de filhos de Deus. Lá em Jó também tem essa questão dos anjos bons e os anjos caídos. Gênesis capítulo 6. Vamos lá para Gênesis capítulo 6, o verso 2 e o verso 4. Gênesis 6. E aí eu tenho um, uma diferença entre anjos. Vendo os filhos de Deus, e aí, de novo, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tornaram para si as sim, mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, aí Deus se entristece com isso. No verso 4, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Apesar de eles terem coabitado com as mulheres, os anjos não podiam ter filhos. Então, eles tinham relações íntimas com os homens, pegavam o sêmen do homem, davam energizada, nós falamos sobre isso, e coabitavam com as mulheres lá, tornando esses homens maiores do que a média, eram gigantes. E então era um parto muito doloroso, assim. Satanás nunca se preocupou com isso, como nós falamos. Ele vai manipulando as pessoas porque ele precisa disso. Mesmo depois do dilúvio, nós vemos que tem aí os descendentes dos Enaquins, que eram chamados esses anjos caídos aí. Vou ter Golias, vou ter os irmãos de Golias, parece que era uma família extremamente voltada ao satanismo. E aí, lógico que depois isso ainda continua. A gente percebe isso. Tem dois autores que eu li bastante, a Rebecca Brown, é uma americana, e o Daniel Mastral aqui no Brasil. Eles abordaram bem isso aí, essa questão do satanismo, essa questão, e eles explicam bem. Dá para dar uma lida lá nesses livros, né, se interessar. E aí esses anjos caídos. Os anjos têm essa percepção de santidade, pelo menos foram feitos para isso. Né? Jó capítulo 5, verso 1. Vamos lá para Jó capítulo 5, verso 1. Então, assim, aqui é um pouco mais daquilo que a gente já viu, não estou tentando repetir o que a gente viu em Daniel, mas acrescentar um pouco mais.
E aí são vários textos. Jó, capítulo 15, o verso 15, Jó 15, o verso 15, aliás, 5, desculpa, Jó 5, verso 1. Depois a gente vai ler o Jó 5, verso 1. Pois a tua iniquidade ensina a tua boca e escolheste a língua dos astutos. Esse é o 5? Não, esse é o 15. Jó 15, então vamos ler o 15. Jó 15, 15, já que está aí. Vamos no verso 15. Isso. E aí, ó, eis que Deus não confia nem em seus santos, nem nos céus são puros os seus olhos. Então, essa questão da pureza, a, a, os céus aí, uma referência àqueles que moram nos céus. Então, mesmo sendo Deus ali no terceiro céu, no trono de Deus, ele não identifica entre os anjos essa santidade, porque essas escolhas que os anjos têm, que é o livre-arbítrio, em algum momento pode se tornar corrupto aí, ou escolher uma má escolha. Acredito que hoje, quem tinha que ter caído já caiu. Não creio que os anjos hoje já, já estão nessa batalha. Não acredito que vá agregando, vamos dizer assim, mais anjos para a incursão de Satanás, essa milícia de Satanás, vamos dizer assim, esse bando de Satanás. Já caiu um terço dos anjos do céu, como nós vimos, e então acredito que hoje não tem mais essa ação. Ezequiel, capítulo 40, os anjos, eles têm essa questão de fazer aquilo que Deus pede, Ezequiel 40, e aí, no capítulo 40, então, ó, no 25º do nosso exílio, ano ali, então, 25 anos que eles estavam lá na Babilônia, Ezequiel vai ter no exílio no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade. Nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Então ele teve uma visão. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte alto. Sobre esse havia como um edifício de cidade para o lado sul. E ele me levou para lá, eis um homem cuja aparência era como bronze. E aí começa a identificar o tipo de aparência de um anjo. É bem legal isso aí, dizem que estava em pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e de uma cana de medir. Disse-me, homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Um professor ali, né? Porque para isso fosse trazido para aqui. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto está havendo. Então, Ezequiel vai ter uma visão, depois você pode ler essa visão. O anjo tem esse papel de orientar e de trazer à luz aquilo que Deus quer. Zacarias capítulo 1, vamos lá, Zacarias capítulo 1, nós não vamos ler tudo, mas Zacarias capítulo 1, ó, no 8º mês, segundo ano de Dario, isso aí já Nabucodonosor já tinha perdido Belsazar, e aí o neto dele, né, Belsazar, depois de Nabonido, nós vimos que Dario vai invadir, e aí ele toma aquele lugar. No 8º mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dizei assim: diz o Senhor dos Exércitos: Tomai vós
tomai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem atenderam, diz o Senhor, vossos pais, onde estão eles? E os profetas, caso vivem para sempre, contudo as minhas palavras, os meus estatutos que prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais. Sim, esses se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele nos fez. E aí o verso continua, então Deus aparece aí no 24º dia do mês do 10º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraques, filho de Ido. Tive à noite uma visão, eis que um homem montado num cavalo vermelho, e aí depois nós vamos ver isso, aí vai falar sobre os cavaleiros de Apocalipse, estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo, atrás deles acham cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são esses? Respondeu o anjo, olha só, que falava comigo. Eu te mostrarei quem são. Então, o anjo ele vem também e ele interpreta algumas coisas que nós vimos lá em Daniel, que ele não sabia, ele perguntava, o anjo explicava para ele, o caso lá do carneiro, do urso, ele ia explicando do leopardo, dos animais ali, das interpretações. O capítulo 1, o verso 12, vamos descer ainda o verso 12 ainda aí, de só aproveitar. Então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, da cidade de Judá, contra os quais está indignado, faz já, olha só, 70 anos. Lembra quando nós lemos lá em Jeremias, que Daniel entendeu que o tempo do exílio era de 70 anos, porque Israel, quando chega na Terra Prometida, ele deveria guardar o sábado da terra, que era 6 anos trabalhando e no último ano descansando. Durante 490 anos, eles judiaram da terra, não deixaram a terra descansar. Por causa disso, tirando esses sábados de descanso da terra, seriam 70 anos o tempo de cativeiro para a terra poder ter o. Não é até o descanso dela que deveria ser. Existe um ciclo aí. Se a ganância do homem não fosse tão grande, ele não gastaria tanto quanto adubos, insumos, fertilizantes, para tentar aí. Isso é tão assim, a saber agora, teve essas mortes de cavalos aqui no Brasil por causa da ração, não sei se os irmãos viram isso, porque a plantação tinha uma erva daninha no meio e os caras não perceberam. E aí, na hora de fazer a ração, morreu, mas por causa dessa quantidade de insumos, fertilizantes, adubos, agrotóxicos que são lançados na terra aí. Mas aí Deus dá o cativeiro e aí você vê essa parte do anjo intercedendo. Tremendo isso, velho. Porque o anjo intercedeu aí por Israel, por Judá, e perguntou a Deus até quando vai manter sua ira sobre esse povo aí. Esse anjo se compadeceu, não falo o nome dele, mas se compadeceu aí de Israel e da nação de Deus aí. Zacarias, o 14, vamos para Zacarias capítulo 14, o verso 5, ainda em Zacarias capítulo 14, o verso 15 aí, verso 5 de Zacarias 14, 5, ele traz aí, então nós vemos os anjos como orientador, como intérpretes, como intercessor. O verso 5
Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até a Sal. Sim, fugireis como fugisse do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. E aí, uma coisa importante: no retorno, acontecerá que naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz e tarde. Só uma coisa, um parênteses aí, gente, isso aqui é muito tremendo, por quê? Quando nós estivermos lendo Apocalipse, essa visão de Zacarias, Zacarias ele é bem profético, e ele vai falar que no retorno de Jesus, no final, na batalha de Armagedon, vai ter muito frio, olha só, e muito gelo. Eles vêm pelo o mar de vidro, e aí eu não sei se ali o mar negro vai congelar o mar negro e eles vão passar a pé ali pelo mar negro, ou se é parte do Mediterrâneo. Eu acredito que o mar negro, talvez parte do mar Egeu, mas Mar Negro os mares menores ali, eles acabam sendo congelados. Tem uma teoria que se a Terra ficasse sem luz 3 dias, parte do oceano seria congelado. Só precisava 3 dias sem luz na Terra. Então, assim, a temperatura ela vai cair em extremo. Interessante isso. Também não me pergunte por quê. Nós vamos ver isso aí. E nesse dia muito frio aí, o mar vai congelar. E Gog e Magog, o exército, vai vir andando sobre o gelo. Então, essa profecia de Zacarias vai se cumprindo nesse retorno aí da batalha. É, a, nós vimos que alguns anjos têm nome, Daniel vai falar isso, Gabriel vai citar Miguel, o arcanjo, e ele tem esse poder de anjo da guarda, como nós vimos. Em Daniel 7, vamos para Daniel 7:10, nós vimos que existe aí uma quantidade gigantesca de anjos. Daniel capítulo 7, o verso 10, nós passamos a um rio de fogo, uma nave saía diante do trono dele, milhares de milhares o serviam e miríades de miríades diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, assim, nós fizemos a conta, né, infinito de anjos aí, lá no céu. Então, isso é no Velho Testamento ali, antes e pós-exílio. Então, tem muito mais coisas para falar sobre os anjos. Eu só queria acrescentar algumas coisas que a gente já viu, outras não. Aí tem vários textos, não dá para ler tudo, seria um outro estudo só para isso. Hebreus 1, verso 14, vamos lá para o. Aí, Hebreus, no Novo Testamento, ele é singular também com relação a esse mistério e esse ministério dos anjos. Hebreus 1, 14. Então, qual que é a função dos anjos? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Está falando de mim e de você. Deus, na sua onisciência, ele sabe quem vai ser salvo, quem não, e nós já vimos que nosso papel de intercedor é crucial na, nas escolhas, vamos dizer assim. A palavra escolha eu não gosto muito dela porque sempre traz uma conotação negativa. Ninguém olha com um copo cheio, a maioria das pessoas olham no copo vazio e dizem, ah, então Deus escolheu esse para o céu e aquele para o inferno. Um parênteses aqui.
Deus nunca escolheu ninguém para o inferno. Romanos vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos já estão condenados. Todos nós já estávamos no inferno. Então Deus nos tira do inferno. A palavra exata não é que Deus escolheu um para o inferno. Deus escolheu tirando alguns do inferno, a saber, todo aquele que é, e aí nós vimos lá em Jó, se tiver um anjo intercessor, e aí ele faz alusão a alguém que ore por esse alguém, que intervenha por esse alguém. Toda vez que eu oro por alguém, toda vez que eu abençoo alguém, toda vez que eu peço para Deus, Deus tenha misericórdia desse, aí nós vamos entender a oração de Jesus, a oração de Filipe, quando foi apedrejado, de Pedro, dos apóstolos, quando eles oram e falam, Deus, não impute esse pecado na vida dessas pessoas, mas tem misericórdia. Então, assim, quando mesmo alguém que faça mal aos meus olhos, porque a maldade está em todos nós, não é um privilégio de um. Falar, e qual que é o erro, às vezes, nós de achar que somos melhores do que qualquer outra pessoa. E não somos. A misericórdia de Deus nos livra de ser pessoas piores do que somos. A verdade é essa. Então, Isaías entendeu isso quando ele viu o templo e ele disse: Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o apóstolo Paulo vai falar, Isaías vai dizer também, né, que nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Ou seja, os anjos, se eu intercedo por alguém, eu mudo aquela vida. É, é, se o destino dela era o inferno por causa do pecado, Deus intervém e pega essa vida. Esse eu acredito que o maior ministério do cristão é a oração. Mais do que 1.000 palavras. Quando eu intercedo pela minha vizinha, meus vizinhos, aqui do lado, quando eu intercedo pelos colegas de trabalho, quando eu intercedo por alunos, no caso eu do aula, por alguém que eu vejo deitado numa marquise, debaixo de uma marquise, numa calçada, na rua, pedindo para Deus ter misericórdia e trazer a luz, a verdade naquela pessoa, e isso muda mais do que qualquer. Essa que é a questão. A nossa arma ela é mais poderosa na oração do que nós podemos imaginar. E é isso que nós vamos ver Jesus sempre orando, indo de madrugada orar, de tarde orar. Ele dedicava um tempo em oração, sozinho, na intimidade. Quando diz lá em Mateus, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E isso é importante. Então, os anjos ele têm esse papel de ministrar a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 19, verso 20, vamos lá para Apocalipse 19, verso 20, a gente vai falar ainda um pouco mais sobre os anjos, depois a gente retoma aí em Apocalipse, porque o papel dos anjos nesse momento é bem crucial. O capítulo 19, o verso 10 de Apocalipse, verso 10, 19, 10, capítulo 19, verso 10, ele vai dizer assim, ó, prostei-me ante os seus pés para adorar. E ele, porém, lembra que eu disse do anjo? Vê, não faças isso, sou como servo teu e dos teus irmãos. Ou seja, ele é servo do servo, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aí a gente tem lá Êxodo 20, o mandamento: não terás nenhum outro Deus além de Yahvé, Deus Todo-Poderoso, além de Jesus. Então, assim,
Jesus é o nosso intercessor. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus nos Evangelhos. Nenhum anjo deve receber adoração, a não ser os caídos que buscam a adoração, engana a multidão. Então, eles estão aí para ministrar e para servir toda aqueles que pregam e testemunham de Jesus. Eu e você temos aí anjos mediando a nossa vida para que nós não erremos, tenhamos livramentos e erramentos. Para errar menos, aí não acredito que não é nem a intervenção dos anjos, mas do Espírito Santo dentro de nós, com um espírito inexprimíveis, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, agindo dentro de nós para fazer boas escolhas. E os anjos, eles vão, de alguma maneira, ministrando, nos livrando aí de acidentes no trânsito, sabe, ele dá uma cegada aí. A gente vê muito isso lá em Juízes, quando em Jó, Ló, Ló, quando foi lá os anjos na casa de Ló, e ele colocou cegueira nas pessoas para não enxergarem, em Juízes, a mulher do levita, mesma coisa ali do homem que recebeu, os anjos cegaram as pessoas para não enxergar, para fazerem mal a eles, que eles queriam violentar os anjos, não que eles iam conseguir, lógico, os anjos não iam matar todo mundo, mas Deus quis mostrar esse poder dele. Tanto é, aqueles caras eram tão loucos lá, da mulher do Levita, de Ló, aliás, que eles ficaram a noite toda lá tentando entrar na casa e não encontraram a porta. Olha só, que o anjo ministrou sobre eles uma cegueira lá. E isso é tão assim, esse mundo espiritual e sobrenatural. Sobrenatural é essa ação demoníaca aí que as pessoas buscam hoje, e ela infelizmente deve aflorar mais. Mas maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Então, nós, como servos de Deus, devemos trazer à tona, à luz, aquilo que Deus nos pede, que é como intercessores. Até os anjos intercedem, a gente viu aí, quem dirá nós que fomos praticamente feitos, nós fomos feitos para o louvor e adoração, Efésios vai dizer isso, mas como intercessores do Senhor. Amém? Amanhã a gente continua falando aí, tem vários textos na apostila, eu anotei mais alguns, eu nem sei se está completa lá, mas não dá para ler tudo aqui. Mas quem sabe uma hora a gente faz um estudo só de anjos e a gente pega tudo mesmo e faz um bem bolado aí. Amém? Que Deus nos abençoe aí, nos permita hoje interceder por todos aqueles que estão perto e longe de nós, no nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer por esse momento junto, esse momento tão especial da leitura da palavra de Deus. Existe tanta coisa, Senhor, e breve é o seu dia, que possamos, ó Deus, ter tudo isso aí gravado, para quem sabe aí as pessoas e a multidão, hoje ou no porvir, possam ter acesso e entender o que está por vir, dar-nos discernimento, dar-nos sabedoria e entendimento, e principalmente um desejo de intercessor. Arde dentro de nós, ó Deus, esse desejo de interceder pelas almas, pelas vidas, para que não só nós sejamos enganados pelo mundo, mas possamos, ó Deus, iluminar aqueles que estão perto e longe de nós. Alcance aqueles que nós temos orado, para que as vidas sejam mudadas e transformadas na autoridade do nome de Jesus. Desperta em nós, ó Deus, essa oração de intercessor, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe muito a nossa vida nesse dia aí abençoado em nome de Jesus. Bom trabalho aí, bom descanso em nome de Jesus.